Iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol da Liga Bíblica Internacional, antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa Diário de um Missionário.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação. Eu sou o pastor José Eduardo e começamos a navegar pela Bíblia através do livro de São Mateus, uma ponte no caminho do Antigo e do Novo. Por que começar com uma lista de nomes? Nos 400 anos prévios ao advento de Jesus, nada novo se havia sido agregado à Bíblia. Os profetas haviam caído em silêncio. Durante esses séculos, os impérios do Médio Oriente haviam surgido e sucumbido um atrás do outro, e a pequena nação de Israel havia sofrido debaixo do domínio de grandes potências, tais como Grécia e Roma. Então sucedeu algo transcendental. Nasceu um menino diferente de todos os que haviam nascido antes dele. Ao apresentar a esse menino, que com o passar do tempo se converteria em um homem, Jesus. O Evangelho segundo São Mateus inaugura uma seção completamente nova da Bíblia do Novo Testamento. Mateus dá a conhecer sua intenção desde as suas primeiras palavras. Vincula a chegada de Jesus com a linha histórica do Antigo Testamento. Jesus era judeu, aclara Mateus, era o filho de Abraão. E não somente era judeu, senão também era rei, filho de Davi. Dali em diante, Mateus se abarca a tarefa de fundamentar uma afirmação audaz. Este Jesus, que vem de humilde povo de Nazaré, é o mesmo Messias, o libertador prometido no Antigo Testamento. Cristo é a tradução grega da palavra hebreia Messias, a árvore genealógica de Jesus. Todo mundo, e muito especialmente o povo judeu, havia estado esperando ansiosamente a chegada do Messias. Se supunha que o seu advento mudaria todo o curso da história do mundo. Porém, podia este filho de carpinteiro ser o rei tão largamente esperado? É precisamente para responder a esta pergunta que Mateus começa com uma genealogia. As genealogias, larga lista de nomes, rara vez chegam a interessar a quem não está diretamente implicado. Porém, para os que estão, ditas listas distam de ser monótonas. Preste atenção a como o autor moderno descreve o que se sente ao ouvir recitar uma antiga genealogia. Existe uma expressão denominada o momento cobre. Se trata de um momento que, desde o ponto de vista emotivo, nunca mais se voltará a alcançar a vida. Eu já vivi o meu aquele primeiro dia na aldeia de Jufuri, na África Ocidental, e se me levantou a pele. Assim
Assim rememora Alex Haley, autor de Raízes, o dia em que se ouviu por primeira vez dos lábios do ancião narrador. É o relato da captura da jovem Kunta Kinte por parte de uns traficantes de escravos em 1752. A importância das raízes. Os antepassados de Haley descendiam de forma direta desse nativo africano capturado em uma pequena aldeia da Gâmbia. E no dia de Haley, ouviu o bom ancião recitar: "E fulano tomou por esposa fulana, engendrou a Zultano. O último esbalou da cadeia familiar, se cerrou em seu lugar." Raízes narra da história que começou com a dita conexão. Algo similar sucede com o Evangelho de Mateus. Não começa com o nascimento de Jesus, senão que retrocede, fazendo o passado em busca de suas raízes. Se Jesus é realmente o Messias, seus antepassados devem cumprir os requisitos de tal alegação. Como todo estudante de história sabe, os reis não se autoproclamam reis, senão que devem pertencer à linhagem real. Mateus trazia a estirpe de Jesus até chegar ao pai de sua raça judia, Abraão, o primeiro em receber a promessa do Messias, e logo até ao grande rei dos hebreus, Davi. Vínculos com o Antigo Testamento. Depois de registrar a linhagem de Jesus, Mateus narra a história de Jesus na terra. Ao fazê-lo, se fundamenta uma e outra vez no Antigo Testamento, citando-o com maior frequência que qualquer outro escritor do Novo Testamento. Preste atenção às frases tais como: "para que se cumprira o dito pelos profetas." Podemos dizer, então, que o primeiro livro do Novo Testamento se apresenta entre nós como o Evangelho que vincula coisas, que serve de elaboração entre o Antigo e o Novo. Mateus começa buscando as raízes de Jesus, porém estabelece também o contraste entre Jesus e a imagem que os judeus tinham do Messias. Jesus, o Rei, pôs fim a 1000 anos de ansiosa espera. Porém, veio a estabelecer um tipo de reinado totalmente inédito, um reinado distinto dos que haviam todos esperado. Como ler Mateus? Qualquer pessoa que haja visto um livro de contabilidade se dará conta de que é o que o gosta a quem leva as contas, ou seja, colunas bem ordenadas e de claras cifras, nas que contém as quantidades de contador de impostos, como era Mateus, reflete um modo de pensar sistemático e encolunador. Seu relato da história de Jesus não é cronológico, senão que agrupa os feitos e ditos segundo seus temas. Mateus agrupa os ditos de Jesus em 5 seções principais. Em primeiro lugar, temos o famoso Sermão do Monte, nos capítulos 5 a 7. Logo, o capítulo 10 registra as instruções de Jesus a seus discípulos sobre a missão que eles lhe tocava cumprir. No capítulo 13, recompila uma série de parábolas acerca do reino. No capítulo 18, os ditos de Cristo acerca da igreja como comunidade. E nos capítulos 23 a 25, recompila os concertos de Jesus acerca da hipocrisia religiosa e também das predições acerca do futuro. Intercalados entre estes 5 grandes discursos, uma compaginação de cenas que mostram a Jesus em ação. Este hábil entretenimento da atividade da ensinança de Jesus lhe outorga a este evangelho um lugar destacado na literatura e na arte. Os artistas com frequência se sentem atraídos a Mateus por ser um resumo do encapsulamento do mesmo Jesus. Muitas obras testificam em circunstância. Temos, por exemplo, a máxima obra coral de J.S. Bach, A Paixão segundo São Mateus, o júbilo musical
Feitos de Deus e o filme de Pier Paolo Pasolini é o Evangelho segundo São Mateus. Por outra parte, o conhecido encético francês Renan elogiou a Mateus, descrevendo-o como o livro mais importante da cristandade, o livro mais importante jamais escrito. Existem duas vias de acesso que se serão úteis em seu estudo destacá-los de Mateus. Em primeiro lugar, considerem que se distingue dos outros 3 evangelhos. Este se dará a noção do propósito específico de Mateus. Em segundo lugar, resultará muito esclarecedor consultar muitas das referências do Antigo Testamento que faz Mateus. A maioria delas figuram como notas ao pé da página do texto bíblico. E esse é o início do nosso estudo, o livro de Mateus. Ele, como o tema mesmo diz, é uma ponte entre o Antigo e o Novo. Uma apresentação de que Jesus é a promessa de tanto esperado pelo povo de Israel. O povo que era determinado para ser exemplo para as nações, para ser um caminho para as nações, para que o Messias viesse e arreglasse, formasse, trazesse para si a todos os povos a sua presença. E isso é muito importante estudar a Bíblia, porque saberemos como entender e qual o objetivo de nossas vidas. Muitas vezes entramos em lutas, em dificuldades, sem entender o ocorrido. É muito costume no Brasil, e principalmente na minha terra, em São Paulo, as pessoas comprarem um produto e não lerem a bula, ou seja, não lerem o manual de instrução. Sabem como que funciona, como liga, como opera e tudo bem. Esquece pequenos detalhes. E aí, mais à frente, encontra grandes dificuldades quando começa a aparecer defeitos ou um mau uso do equipamento. Assim é a nossa vida. Se nós entendermos como utilizar a nossa vida e sabermos como entender, como compreender a vontade de Deus para a nossa vida, ficará muito mais fácil, evitará muito de nós os sofrimentos. Lembrando como nossa mãe, quando ela fala assim: menino, não faça isso. Ela não fala para o nosso mal, mas ela fala para que nós soframos menos, não soframos ou não que ficamos mal diante de situações. Mas muitas vezes, querendo aprender por experiências, fazemos o mal e aí sofremos, e aí continuamos a sofrer. E muitas vezes deixamos de aprender com aquele que nos criou, aquele que nos formou, a saber de como devemos ser. Deus não quer ninguém escravo. Deus não quer ninguém oprimido. Deus quer libertar a cada coração. Quer que cada um saiba que a verdadeira liberdade não é ter essa liberdade que o mundo fala, mas ter a liberdade e a verdade no coração, para ser sincero. Isso que Deus quer para a sua vida. Eu vou deixar esse final agora para você, e eu quero terminar o nosso estudo aqui, o primeiro início de Mateus. Amanhã nós iremos continuar nosso estudo sobre as passagens do livro de Mateus, desses primeiros capítulos de Mateus até o capítulo 6, onde nós estaremos estudando certos detalhes que muitas vezes passam desapercebidos. Continue o nosso estudo, lembrando que nossas matérias estão em vídeo no site euestouenvolvido.com.br. Que Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo programa. Quem vos fala aqui é o pastor José Eduardo. Deus te abençoe. Terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol, da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina, é revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodemissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Até o nosso próximo programa.
iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol da Liga Bíblica Internacional, antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução: radialista e jornalista José Eduardo. Produção: Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação. Olá, eu sou o pastor José Eduardo e vamos começar a nossa navegação continuando no livro de Mateus, agora do capítulo 6 ao capítulo 14, conhecendo entre o interior e o exterior. Somos todos hipócritas? Quase todos nós vivemos duas vidas, a que a gente vê desde fora e a que desenvolve em nosso interior. No trabalho aprendemos a pôr boas caras quando o chefe passa por nosso lado. Ao passarmos detrás da máscara, com o passar do tempo aprendemos a esconder problemas verdadeiramente sérios. As pessoas tendem a julgar as coisas por sua aparência exterior e por isso se pode enganar facilmente. Quando sofrem algum assassinato múltiplo, sempre tem conhecidos que ficam assombrados. Parecia ser uma pessoa muito agradável, comentam. Porém, a aparência exterior não fazia julgo com a realidade interior. Uma denúncia à hipocrisia. Nos capítulos 5 a 7, anunciam que há chegado o momento de mudar não somente o exterior, senão também o interior. E nos tempos de Jesus, as pessoas religiosas tratavam de impressionar os demais com uma conduta exterior ostentosa. Se jejuavam, exibiam um rosto demarcado e faminto. Se oravam e alguém os observava, o faziam de forma grandiloquência. Até chegavam ao ponto de usar versículos bíblicos aderados às suas frentes e braços esquerdos. Em seu famoso Sermão do Monte, Jesus denuncia e critica a hipocrisia que se ocultava detrás esses costumes aparentemente inócuos. A Deus não se pode enganar com aparências. Não podemos fazer enganos com nossa conduta para impressioná-lo. O saber que por dentro ainda os melhores de nós temos os escuros pensamentos de ódio, orgulho e luxúria, problemas internos que somente o podem tratar. Jesus passa então a apresentar um estilo de vida realmente radical, livre de todo fingimento. Palavras conhecidas e no entanto surpreendentes. Estes 3 capítulos, que estão entre os mais estudados da Bíblia, apresentam uma nova versão do mundo. Você reconhecerá muitas seções que se resultam conhecidas, incluindo a regra de ouro e do Pai Nosso. Em certo sentido, disse Jesus, as verdades que aqui se apresentam não são novas. Elas cumprem ou culminam a lei do Antigo Testamento, em vez de aboli-la. Porém, em outro sentido, o estilo de vida descreve em mais radical de qualquer outro que o haja precedido ou seguido. As palavras de Jesus tocam muitas presunções habituais, com declarações tais como
Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os pacificadores, os perseguidos. Jesus ataca todos os que se esforçam por estabelecer uma imagem favorável, tratando de aparecer poderoso, com sucesso e afirmativo. Talvez o mais radical de todos seja o feito de que o Sermão do Monte se apresenta pela primeira vez a possibilidade de viver somente para Deus e não para as aparências. Ao fim, podemos unificar nossa vida exterior com a do interior. Nos capítulos seguintes, nesses capítulos que estamos estudando, há algumas passagens que nos marcam bastante. No capítulo 8, verso 1, o tema muda para a palavra de ação. É típico de Mateus vincular as palavras de Jesus com suas ações. Os capítulos 5 a 7 contêm o discurso mais longo de Jesus, o Sermão do Monte. Um discurso que afetou grandemente aos ouvintes. Os próximos capítulos mencionam os 10 milagres feitos por Jesus, que estabelece ainda mais sua autoridade. Já no capítulo 9, verso 9, o tema muda para amigo até aos cobradores de impostos. Os cobradores de impostos eram ainda menos populares nos dias de Jesus que agora. Muitos judeus os consideravam traidores ao serviço do odiado Império Romano. Nesta comovedora cena, o Evangelho nos conta como Jesus chamou primeiramente a Mateus e como mais tarde foi à sua própria casa para tratar ali liberalmente com publicanos e pecadores. Mais adiante, Mateus se convertia em um leal discípulo que aplicou-se ordenadamente à redação do presente relato da vida de Jesus. No capítulo 11, verso 20, o tema novamente muda para os milagres não são suficientes. Não deixa de surpreender-nos que as pessoas que foram testemunhas dos milagres sobrenaturais não chegaram a arrepender-se nem a seguir a ensinança de Jesus. Ao longo do seu ministério, Jesus demonstrou que molestavam as multidões que se acercavam para ver como fazia milagres um personagem popular. Ele não buscava seus aplausos, senão seu compromisso. Gradualmente se foi voltando cada vez mais ao uso de parábolas que mais tarde ele explica a seus discípulos. Veja capítulo 13, verso 11 a 17. Já no capítulo 12, verso 12, o tema muda para os fariseus se ofendem. No capítulo 12, nos permite detectar por que os fariseus se sentiam ofendidos por Jesus. Em primeiro lugar, seus discípulos recorriam a espigas no dia de repouso, versículo 1 a 7, algo proibido pelos fariseus. Logo tomou lugar uma provocadora insanidade no dia do repouso. Ademais, Jesus acusava os fariseus de preocupar-se mais em pôr no pé da letra da lei do que seu espírito, a tal ponto que demonstravam mais preocupação pela vida de um animal do que da própria vida humana. Já no capítulo 13, no verso 57, o tema muda: sem respeito em sua aldeia. Jesus havia começado seu ministério em sua própria aldeia, em uma sinagoga, ocasião que quase desata um tumulto. Tempo depois, quando regressou, atraiu muita curiosidade, porém pouca fé. As pessoas de seu povo não podiam imaginar-se que alguém que havia sido criado entre eles por um simples carpinteiro andasse agora ensinando como rabino e fazendo milagres. Jesus se negou a exibir seus poderes sobrenaturais ante eles. Esse ficou longe pacificamente. E esses foram os seguintes capítulos que estamos estudando. Jesus quer mudar a nossa maneira de fazer, deixar da aparência, não ter mudanças ou alterações com a maneira interior e exterior. Nós devemos lembrar que nós, se seguimos a Cristo verdadeiramente, nós devemos viver de uma maneira simples e correta, porque que eu conheço até agora da Bíblia e toda a Bíblia Sagrada que já li, a Bíblia fala muito claramente que nós vamos mudar o nosso corpo,
mas que nossa mente vão continuar. Então, se você tem uma mente, tanto é que muitas passagens falam sobre as atitudes de pecado interior, pecado de mente, como adultério, quando ele fala sobre olhar para uma mulher, são atitudes de mente. E se você não tem uma mente transformada por Cristo, subjugada pela palavra de Deus, doutrinada pelos ensinamentos de Cristo, vai ser um problema muito sério. Nós sabemos que não é fácil, porque o mundo nos ensina muitas coisas e coisas muitas vezes incoerentes com a nossa vida cristã. Ser um cristão hoje em dia cada vez está mais difícil, mas não é impossível. Você deve decidir que lado deve seguir. Você deve ter uma aparência exterior e ser diferente interiormente. Quando chega diante de Deus, amantíssimo Pai. Quando chega diante dos homens, sai para lá, maluco, sai para lá, ô louco, e outras coisas mais. Nós devemos ser aquilo que nós somos interiormente. Da mesma maneira, quando Jesus encontrou os discípulos, quando ele nos encontrar, deve nos achar dignos de respeito e dignos de hombridade. Então, ele nunca aceitou e colocou nesses capítulos aqui sobre o problema de não ser hipócrita. Ele chegou ao ponto de falar isso e mostrar que as pessoas viviam duas caras, viviam dois sentimentos. Diante das pessoas era um, e muitas vezes com a sua família é outro. Diante de Deus é uma pessoa, é um santinho, e diante dos homens é tremendo Satanás. Não devemos fazer assim. Nós devemos aprender com o Evangelho. É para isso que estudamos a Bíblia Sagrada. É para isso que continuamos a ler dia após dia a Bíblia Sagrada, para podermos aprender a ser manso e humilde, ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Não ser tolos, mas ser sábios, para compreendermos qual é a vontade de Deus. Sermos simples, acharmos que nossos irmãos devem ser simples, ensinar nossos amigos, nossos irmãos em Cristo a ser sinceros, e nos assustar não com a sinceridade, mas com a falsidade. Não ser feliz com a falsidade, com a duplicidade de personalidade, mas ser feliz com a sinceridade dos seus irmãos. As nossas atitudes devem refletir em nossas ações. É isso que ele quis colocar diante de nós todos. Nós devemos aprender que é muito importante aprendermos a sair da palavra para a ação. E Jesus mostrava isso. Jesus não veio na terra simplesmente cumprir o Velho Testamento. Ele veio mostrar que é possível viver os seus ensinamentos de uma forma sincera. É somente você desarmar, você deixar de querer fazer sua maneira e deixar que Cristo siga a tua vida, faça com que tua vida seja transformada. Você vai ver que é muito melhor, muito mais saudável. Tua vida vai ser transformada e vai ser edificada em Cristo, para que possamos estar aptos e prontos para quando Ele vir buscar sua igreja. Isso é uma das coisas mais importantes para nós, vivermos Cristo de uma forma integral. Temos lutas, temos dificuldades, temos chateação, nervoso, claro, todos temos. Jesus teve esses momentos. Tem gente que acha que Jesus foi somente aquele bonzinho, tudo, mas não. Se ele chegou no templo, que viu os homens vendendo no templo os sacrifícios, ele chutou o pau da barraca, como podemos falar no popular. Ele derrubou as bancas, soltou os animais e tudo mais. Aquilo é uma atitude de raiva, mas ele não deixou a raiva fazer como Paulo fala, não deixar que a raiva, que o sol bata sobre a sua raiva, ou seja, essa raiva seja contínua. Você pode ficar chateado, mas a ser nervoso não deve ser contínuo, deve ser balanceado e controlado pelo poder de Deus. E isso você vai aprendendo. Aqui é ser humilde. Quando se fala que Moisés era o homem mais humilde sobre a terra, nós vemos na história que teve muitos momentos, tanto é que ele perdeu a entrada da terra prometida por ter desobedecido e ter batido na pedra e não tocado, porque ele tinha seus pontos nervosos. Mas nós não devemos deixar que esse nervosismo nos faça duas personalidades. Devemos nos arrepender constantemente, até ser edificados, a aprender sobre o que é a realidade e como viver diante de Cristo. Volto a falar, é fácil?
Não, mas nós temos uma vida inteira para aprender. Ainda que você possa aprender no final da sua vida, ainda que você possa aprender na sua velhice, de tanto bater a cabeça, possa aprender que Cristo é a melhor solução para nossas vidas, que o ensinamento da sua palavra é a melhor coisa que faz alimento para a nossa alma e nosso corpo, e nos dá saúde, e nos dá paz, e nos dá sanidade, e nos dá liberdade para podermos rir e ser felizes como Ele nos deseja, porque iremos continuar essa mentalidade, essa vida em Cristo na glória. Esteja você preparado para esse grande dia. Não viva duas personalidades, viva a personalidade de Cristo. Continue após dia após dia, aprendendo de Cristo. Errou, peça perdão a Deus, se arrependa e procure não pecar mais. Vai chegar um momento que de tanto falhar, de tanto voltar, você não vai pecar mais, e você vai falar, não, aquilo já passou, como o tempo de criança já passou, agora sou adulto, tenho outras atitudes, e assim nós vamos crescer, como Paulo fala, a chegar à estatura de Cristo. Esse é o objetivo de Cristo em nossas vidas. Que Deus te abençoe. No próximo programa, dia de amanhã, nós iremos continuar lendo o livro de Mateus, estudando o livro de Mateus, agora dos capítulos 13, do 14 em diante. Nós iremos até o capítulo, dos capítulos 13, do 14 até o 22. E o tema, qual vai ser? Que a aparência deve ter um líder. Nós vamos aprender com Jesus sobre a sua palavra a sermos edificados. Que Deus te abençoe. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever para nós e nos comentar sobre a bênção que está sendo sobre a tua vida esse estudo. Até o nosso próximo programa. Terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol, da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina, é revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodemissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Até o nosso próximo programa.